Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, tivemos alguns problemas com a publicação do vídeo dessa semana aqui do canal, só que para não deixar vocês sem conteúdo, galera, a gente vai postar aqui um vídeo que já foi publicado aqui no canal, mas que o seu conteúdo é super bacana e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Agradeço a compreensão de todos e bora pro vídeo! Galera, no vídeo de hoje vamos ver 7 super dicas sobre arrays em PHP que ajudam bastante em nossos projetos do dia a dia. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, já falamos sobre arrays aqui no canal e vimos várias funções que o PHP tem para nos ajudar a manipular essas estruturas. Eu deixei os links dos outros vídeos aqui no card e na descrição também. Mas no vídeo de hoje, galera, além da gente conhecer algumas outras funções de arrays do PHP, nós também vamos ver como combinar essas funções para conseguir resultados bem bacanas e com poucas linhas de código. Para o vídeo de hoje, galera, eu trouxe aqui um arquivo styles.php que tem uma estilização aqui, alguns estilos CSS, né? E também um index.php aqui, que é onde a gente vai implementar os nossos exemplos aqui do projeto de hoje. Mas nenhum desses estilos aqui ou dessa estrutura PHP que já é implementada influencia nos resultados aqui dos exemplos do vídeo. São apenas para estilização, beleza? Galera, nosso primeiro exemplo aqui é sobre uma função que a gente já viu aqui no canal, que é a função extract, onde a gente consegue transformar o array com índices associativos em variáveis, né? A gente consegue extrair as variáveis do nosso array. Só que a gente vai ver uma forma diferente de configurar aí esse método extract, né, essa função extract, para que a gente possa fazer a extração condicional desses valores, adicionar prefixos, né, e verificar a colisão desses valores, né, ou seja, se já existe uma variável com o mesmo nome de dentro do array, né? Então vamos lá, vamos criar esse primeiro exemplo, galera. Vou colocar aqui um HR só para dividir os nossos exemplos aqui, separar o título também. E vou colocar um H2 aqui como o título desse nosso exemplo. Então H2 aqui vai ser nosso exemplo de número 1, chamado extract. Beleza? Vou colocar o H2 aqui também. Beleza? Eu vou criar um array aqui, galera, para ser o nosso array do exemplo, tá? Esse array aqui eu vou criar um índice nome, que eu vou definir como William Costa. Vou definir aqui como canal aqui WDev. E vou definir aqui também um e-mail. Vamos definir um e-mail aqui. E-mail aqui, vamos colocar teste@teste.com. Beleza, temos aqui esse array de dados aqui. E agora, galera, eu quero transformar esse array em variáveis. Então, para isso, eu posso usar o método extract. Então, extract e passo aqui o meu array. Beleza? Vou fazer alguns debugs aqui, galera, para a gente verificar se isso aqui está funcionando. O primeiro debug aqui em cima, antes do extract. Então, eu vou colocar um debug aqui do meu array. E depois um debug após o extract aqui, que eu vou colocar a variável nome. Em nenhum momento eu defini a variável nome, né? Então, aqui, esse meu array tem um nome aqui definido. E essa variável vai receber isso aqui após o extract. Então, deixa eu atualizar aqui. Recebi aqui o William Costa. Se eu troco o valor aqui para William Costa 2, eu recebo esse valor aqui. E galera, a função extract aqui ela tem mais dois argumentos aqui que a gente pode passar. Qual que é o tipo dessa extração e qual que é o prefixo que eu quero utilizar nessa extração. Por exemplo, galera, aqui eu posso passar um tipo específico de extração, né? Aqui eu preciso usar as constantes que o PHP já tem, que aqui eu vou passar para ele extr de extract, underline, eu coloco prefix all. Eu quero passar um prefixo em todas as variáveis, né? E aí, qual prefixo que eu posso passar? Depois da vírgula aqui, eu passo, por exemplo, wdev. Beleza? Se eu atualizar agora, galera, esse nome aqui já vai dar um erro pra gente. Deixa eu atualizar. Ele fala que a variável nome não existe. Ela não foi definida. Só que se eu coloco wdev underline nome, ele vem o meu nome aqui. Quando a gente aplica um prefixo aqui, galera, ele fica separado de underline aqui das chaves aqui do meu array. Então, se o meu array tem uma chave nome, vai ficar o prefixo underline a chave do meu array, no caso aqui nome, né? Dessa forma aqui, galera, eu coloquei prefixo em todas as variáveis, né? Então, deixa eu copiar aqui e vou colar as três variáveis aqui, que vai ser canal, essa segunda aqui é canal e essa terceira aqui é e-mail. Né? Então, essas três aqui, vamos atualizar. Eu tenho as três aqui criadas, né? Eu coloquei prefixo em todas elas, né? Agora, galera, se eu crio antes do extract aqui uma variável aqui, eu vou colocar wdev underline nome e vou passar aqui um outro nome aqui, um teste, por exemplo.
essa variável já existe. Se eu atualizo, não muda nada. Essa variável é sobrescrita durante essa extração. Tem uma outra forma aqui de definir o tipo de extração, onde a gente pode colocar uma extração condicional. Aqui eu quero pular as variáveis que já existem, eu quero evitar essa colisão, eu posso colocar extr_skip. Porém, se eu pulo essa definição aqui, se eu uso esse modo, na verdade, de pular essa definição da extração, eu não tenho mais o prefixo. Então, esse cara aqui passa a não ser mais utilizado. Então, eu posso voltar as variáveis aqui sem prefixo, tá? Porque o skip não possui prefixo. Então, eu vou deixar assim, ó, nome, canal e e-mail. Se eu atualizar, galera, olha que legal. Fica só o teste. Então, aqui ele pulou. Se eu retiro esse cara, ele extrai e sobrescreve. Porque, por padrão, ele vai sempre sobrescrever. E tem um outro modo aqui bem legal, é que eu posso adicionar o prefixo somente se a minha variável aqui já existir. Então, eu posso colocar str_prefix, né, que eu quero colocar um prefixo aqui, eu coloco if_exists. E aí eu passo o prefixo aqui que eu quero, que é wdev, por exemplo. Se eu atualizar, eu tenho o teste e o wdev aqui. Só que também eu tenho a minha variável wdev_nome. wdev_nome. Olha que legal, eu tenho os dois aqui sendo definidos, um com prefixo que veio do meu array e os outros dois aqui sem prefixo, porque não tem nenhuma variável que bate com esses valores. E também aqui a minha variável real, que foi a primeira variável nome aqui que eu preenchi aqui no projeto. E galera, da mesma forma que a gente extraiu dados de um array transformando em variáveis, a gente também consegue compactar esses dados do array e enviar, na verdade, compactar variáveis e enviar para dentro de um array, né? A gente criar um array com índices associativos com os nomes dessas nossas variáveis, né? Então, o nosso exemplo de número 2 vai ser o exemplo compact. Então, a gente vai copiar aqui esse HR e o H2 aqui. Beleza? Vou colar aqui embaixo e o nosso exemplo de número 2, galera, eu vou chamar ele de compact, que é o nome da função que a gente vai utilizar aqui. Galera, eu vou definir algumas variáveis aqui como se fosse uma definição de um endereço, por exemplo. Então, eu vou colocar a rua, que vai ser a rua teste, beleza? O número aqui da casa aqui, que vai ser um número 10, por exemplo. Vamos colocar aqui também um bairro, vai ser o bairro centro. A cidade vai ser São Paulo. E aqui o estado, aqui o F vai ser SP. Beleza? Vamos deixar assim. Vamos colocar também um CEP aqui. Vamos colocar o CEP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Vamos colocar também um complemento aqui. Casa 2. Beleza? Temos aqui casa 2. E aqui todos os dados do endereço. Eu quero definir, galera, todos esses caras aqui dentro de um array. Eu posso criar sim um array de endereço aqui, por exemplo, passando assim, ó, endereço igual, aí eu passo aqui esse array e posso colocar assim, rua, número, bairro, cidade. Eu posso fazer isso. Só que se eu der um debug nesse cara, nesse endereço aqui, endereço, eu tenho aqui esse array sem os índices associativos. Eu não sei que isso aqui chama rua, eu não sei que isso aqui é o número, né? Por mais que os valores aqui, eu entenda esses valores, eu não tenho como identificá-los sem que eu defina aqui uma chave, né? Então eu poderia definir aqui como rua, poderia definir aqui como número, só que eu tenho que fazer isso aqui manualmente. Então, isso é definido manualmente. Então, utilizando a função compact, a gente consegue fazer isso de uma forma mais automática. Vou tirar essa variável endereço daqui, vou tirar esse debug também, e eu vou definir aqui uma variável chamada array, que vai receber todo esse array, e eu vou chamar um método compact. Beleza? Com esse método aqui, galera, eu preciso passar para ele quais são os nomes das variáveis que eu quero definir aqui dentro. Então, eu quero passar rua, eu quero passar número, quero passar bairro, cidade, o F. Deixa eu colocar aqui em linhas separadas, galera. Acho que vai ficar melhor aí de visualizar no vídeo, porque eu tô aqui com a tela maior aqui do lado. Então, bairro, cidade, o F. Também vou definir aqui o CEP, né? E o complemento que a gente colocou ali também. Complemento.
Beleza? Dessa forma eu criei um array aqui com esses dados. E aqui, galera, eu defini como string porque ele espera o nome da variável que eu estou utilizando. Então ele vai buscar uma variável chamada rua, uma variável chamada número, e ele vai buscar esses dados e transformar em um array. Então se eu der um debug agora em array, eu tenho essa definição. Agora olha que legal, rua, número, bairro, cidade, UF, CEP e complemento aqui, criados de uma forma muito simples aqui, utilizando o compact também. E uma outra combinação bem legal aqui de funções de arrays, galera, é na concatenação de dados, né? Por exemplo, nesse nosso item 3 aqui, a gente vai falar sobre concatenação condicional de valores. Concatenação condicional de valores. Imagine que a gente tenha esse endereço aqui, né, com rua, número, bairro, cidade, UF, CEP e complemento, e eu quero imprimir esse valor como uma linha de texto mesmo, né? Então eu poderia fazer o seguinte: endereço, aqui vai receber rua, aí um tracinho aqui número, mais um tracinho aqui bairro e assim por diante, né? Se eu der um debug nisso aqui, eu tenho realmente esse dado, né? Então endereço aqui, eu tenho essa informação, tá bonitinho aqui, né? Só que eu tenho que digitar todas as variáveis e concatenando uma a uma manualmente aqui. Eu posso utilizar uma outra função de array para fazer isso de uma forma mais simples, que é a função implode. Então eu posso chegar aqui e trocar para implode. Coloco aqui que eu quero um espaço, um hífen e outro espaço entre cada um dos valores, e eu passo aqui o meu valor, que é o array aqui, esse array de dados que está aqui em cima, né? Que a gente acabou de definir aqui. Beleza, deixa eu atualizar. Eu tenho todos os dados aqui desse meu endereço. Beleza. Porém, imagine que nesse meu endereço não tenha complemento. Então eu vou tirar o complemento daqui, está vazio. Se eu atualizar, eu continuo com um tracinho aqui e um vazio no final. Beleza, não ficou tão ruim. Porém, imagine que eu não tenha bairro. Então, removi o bairro também. Agora ficaram dois tracinhos aqui no meio. Começou a ficar estranho. Então, galera, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o meu array condicional, fazendo vários ifs aqui, para que esse dado seja impresso somente se ele tiver valor, ou eu posso utilizar uma função de array que filtra esse retorno para mim e remove tudo que estiver vazio, tudo que estiver nulo e tudo que for zerado dentro desse array, que é array filter. Então eu posso passar aqui array filter e passo o meu array aqui dentro. Se eu atualizar agora, ele tirou todos os dados vazios aqui desse meu arquivo, né? Deixa eu fechar essa barra lateral aqui, galera, só para ficar um pouco melhor de visualizar o código aqui. Então, galera, dessa forma eu consegui imprimir de forma condicional, né? Concatenei de forma condicional aqui e removi todos os itens que estavam vazios. Agora, se eu coloco aqui um complemento, por exemplo, sala 1 e aqui o bairro teste aqui, por exemplo, esses caras voltam a aparecer e meu código aqui não precisa ser alterado para imprimir esses caras novamente. Galera, no nosso quarto exemplo aqui, a gente vai ver uma função de arrays muito bacana aqui, que a gente consegue trocar aí letras minúsculas e maiúsculas, né? Alterar o case desse texto aí das chaves dos arrays, né? Então isso é muito legal quando você está fazendo alguma validação, alguma integração, que o seu retorno, aí, os dados que você recebe, estão todos em letras maiúsculas ou em letras minúsculas, ou estão bagunçados, e você precisa fazer alguma validação com um dado seu, então você consegue criar um padrão aí entre todas as chaves, né? Então para isso a gente tem uma função bem legal, que é Array Change Key Case. Então vamos colocar aqui o nosso exemplo de número 4, né? Nosso exemplo de número 4, vou colocar aqui chaves maiúsculas e minúsculas. E galera, a gente consegue alterar todas as chaves aí para serem todas letras maiúsculas e todas as letras minúsculas, tá? Não tem como a gente deixar só a primeira ou só a última, utilizando essa função que a gente vai utilizar aqui, tá? Mas você consegue criar um map desses dados, né? E remapear aí o seu array, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma atualização aqui dessas chaves, desse nosso endereço aqui, que já é o exemplo que a gente está tratando. Então agora, galera, se eu der um debug nesse array aqui, eu tenho exatamente os mesmos dados que estão aqui em cima desse compact, né? Então eu tenho os dados todos em letras minúsculas aqui, né? Se eu troco aqui esse texto, deixa eu colocar aqui, por exemplo, aqui rua vai ser maiúsculo, número aqui todo maiúsculo também, e complemento eu vou colocar somente esse do final aqui, somente essas duas últimas letras. Beleza? Eu só preciso alterar aqui para estar com o mesmo nome, né? Porque aqui com o compact precisa estar com o mesmo nome. Beleza? Então deixei dessa forma. Se eu atualizar, eu tenho aqui número está em letra maiúscula, aqui o R está maiúsculo, aqui somente o final
está maiúsculo. A primeira coisa que eu quero fazer é transformar tudo isso em letras minúsculas. Então, eu posso chamar aqui essa função arrayChangeKeyCase passando uma constante indicando que eu quero letras minúsculas. Então, eu passo aqui para ele, vou passar direto dentro do debug, galera, mas você pode criar uma variável fora e depois passar esse debug aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, arrayChangeKeyCase, beleza? Tenho essa função aqui sendo chamada. Passo o meu array e aqui eu passo uma constante. Vou passar case underline lower. Então eu quero que sejam letras minúsculas. Então case lower aqui. Se eu atualizar esse cara, todas as letras ficaram minúsculas dentro das minhas chaves. Até esse final aqui ficou minúsculo, o número também ficou minúsculo aqui e o R aqui também ficou minúsculo. Agora, se eu troco apenas a constante ali, deixa eu copiar e colar, eu vou colocar case upper. Se eu trocar agora, todas as letras aqui ficaram maiúsculas dentro da minha chave, galera. Então, dessa forma, é muito simples da gente alterar aí o case das chaves do array utilizando essa pequena função aqui e que a gente consegue fazer com uma linha de código aqui e já melhora muito as nossas validações, principalmente quando a gente recebe dados ou consulta dados onde as chaves estão bem bagunçadas. No item de número 5, galera, a gente vai falar sobre itens aleatórios, dados aleatórios, né? Então, deixa eu colocar aqui o nosso exemplo de número 5 e eu vou chamar ele de dados aleatórios. Dados aleatórios. Vamos criar um array aqui com algumas cores. Vamos colocar aqui array igual. E eu vou definir algumas cores aqui dentro. Vou colocar azul, amarelo, vermelho, verde e branco. Beleza, tenho essas 5 cores aqui, galera, e eu quero pegar uma cor aleatória desse meu array aqui. Uma das funções que eu posso utilizar para deixar esse meu array de forma aleatória é utilizar a função shuffle, onde eu consigo bagunçar esse meu array. Então, se eu der um debug nele agora, eu tenho meu array nessa sequência exata. Então, aqui eu tenho azul, amarelo, vermelho, verde e branco, que é a sequência que eu defini aqui. Né? Se eu coloco aqui, por exemplo, galera, um outro debug e faço assim, array 0, né? A primeira posição vai ser sempre azul. Sempre que eu atualizar vai ser sempre azul. Eu posso utilizar o shuffle para bagunçar esse array. Então eu vou chamar aqui shuffle array. Dessa forma eu vou bagunçar realmente o meu array. Né? Então deixa eu colocar um segundo debug aqui antes dessa execução. Né? Então esse era o array principal. Esse daqui é o bagunçado, então o primeiro é vermelho e ele trouxe aqui o vermelho para mim. Se eu atualizo, ó, ele vai trocando, né, toda a ordem aqui e sempre o primeiro está sendo impresso aqui. Porém, imagine a seguinte situação, eu preciso de uma cor aqui aleatória, só que eu não posso trocar a ordem desse meu array. Então, para isso, eu posso utilizar uma outra funçãozinha muito bacana que é a arrayRange, onde a gente consegue obter uma posição aleatória, né, a posição realmente desse array aleatória e eu não preciso mexer na ordem desse array, não preciso bagunçar esse meu array para isso. Beleza? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou só comentar aqui esse shuffle aqui, só para ele não ficar aparecendo aqui com mais exemplos, né? Então, essa é a minha estrutura do array principal. E aqui em cima, galera, eu vou colocar aqui um debug, né, desse meu array. E eu vou fazer o seguinte, array. Aí eu passo para ele aqui alguma posição, né? Aqui eu imprimi a posição 0, né? Só que aqui eu vou imprimir a função array underline range. E aqui eu passo a posição, aliás, eu passo o array aqui que eu tenho as posições. Né? Então aqui eu vou procurar uma posição do array, vou retornar esse número aqui, essa posição, e aí eu retorno o valor desse array aqui. Vamos atualizar então? Vermelho, aqui foi amarelo, aqui foi azul. Né? Então conforme eu vou atualizando aqui, ele vai trocando essas cores para mim e eu não estou mexendo na ordem desse array. Se eu der um debug aqui de novo em array, eu não tenho mais a minha ordem trocada. Então, ele continua exatamente a mesma ordem, né? Aqui no Shuffle, se eu troco com o Shuffle aqui, ele acaba bagunçando o meu array, ele acaba trocando essa ordem aqui. Então, aqui, por exemplo, deu branco e não trocou a ordem aqui, só que o Shuffle bagunçou para que eu pudesse pegar essa informação aqui. Beleza, galera? Então, se você quiser bagunçar a ordem do seu array, pode utilizar o Shuffle. Já se você não puder bagunçar a ordem do seu array, você pode usar arrayRange e conseguir uma posição aleatória dentro do seu array. Galera, no nosso item de número 6 aqui, a gente vai ver uma operação matemática muito comum, que é a soma de valores, né? Imagine que a gente tenha um array onde eu tenho produtos, né? E esses produtos têm valores, e eu quero somar todos os valores desses produtos, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui o exemplo de número 6.
e aqui. E nesse exemplo de número 6, a gente vai combinar duas funções de arrays aí para retornar essa soma aí de uma forma mais fácil, né? Então, o número 6 aqui, vou colocar somando valores. Beleza? Aqui, galera, eu vou criar um array com alguns produtos. Vou criar aqui, e cada um dos itens aqui, cada uma das posições vai ser um segundo array, né? Então, um array multidimensional aqui. Vou definir um ID para ele como 1 aqui, o nome do produto aqui vai ser notebook. Eu tenho aqui um valor dele, vou colocar como R$1.000, tá? Então, aqui eu tenho esses valores para o meu primeiro produto aqui. Vou copiar esse cara aqui e eu vou colar mais algumas vezes. Vamos colar aqui 4 vezes? 5 vezes, vai. Teremos o item de número 2 aqui, eu vou chamar ele de TV por 2.000. Vamos chamar aqui o item de número 3 aqui como câmera, aqui que vai ser R$500. Vamos colocar esse item de número 4 aqui como fone, né? Fone aqui de R$300. Vou colocar aqui R$300. E vamos colocar aqui o item de número 5 aqui, um microfone. Microfone aqui de R$100, por exemplo. Então eu tenho todos esses produtos aqui, galera. Então eu tenho um notebook de 1.000 aqui, TV de 2, então eu tenho 3.000, 3.500, 3.800, 3.900. Vamos colocar 200 aqui para ficar R$4.000 aqui, beleza? Então eu tenho R$4.000 em produtos aqui. Eu quero descobrir essa soma de uma maneira mais automática, né? Para que eu não precise ficar calculando assim mentalmente. Eu quero que o código nos dê esse cálculo, né? E uma das formas que a gente tem para calcular isso é criar uma variável chamada total, começada em 0, e eu posso iterar esse meu array aqui. Então eu posso vir em array as item e eu coloco aqui esse item passando ali, né, e somando. Então total mais igual item valor. Beleza? Se eu der um debug aqui em total, eu tenho sim o valor de R$4.000. Ok, né? Deixa eu dar um debug aqui nesse array, só para ficar legal o nosso exemplo. Então aqui tem o array de produtos e tem a soma aqui de R$4.000. Porém, galera, quando eu tenho esse for each aqui, eu preciso passar item a item para trazer essa informação. Mas se eu tenho um array muito grande, isso pode ficar um pouquinho pesado aí de processar, né? Então eu vou levar alguns milissegundos a mais para processar. Já o PHP aqui nos traz uma outra função onde a gente consegue somar dados de um array, né? Então, ao invés da gente usar o for each aqui, a gente pode apagar ele. A gente não vai mais usar o for each. E a gente pode usar uma função chamada array sum. Com ela, galera, eu passo aqui um array para ela com valores onde eu preciso somar e ele vai me dar o resultado disso. Por exemplo, vou criar um array aqui com valor 100, 200 e 300. Nesse caso, ele vai somar o valor e vai retornar um total de 600 aqui pra gente. Deixa eu atualizar. 600, beleza. Só que eu não posso passar o meu array dessa forma aqui, porque ele não vai saber qual que é o valor que ele tem que pegar. Então, para isso, a gente vai combinar com uma outra função aqui chamada arrayColumn. Deixa eu dar um debug aqui e eu vou definir arrayColumn. E eu passo o meu array e passo qual coluna que eu quero, a coluna valor. Vamos atualizar. Olha aqui, galera, ele trouxe somente os valores. Então, se eu tenho esse array somente com os valores, eu posso copiar esse array column aqui e passar dentro do array sum. Então, eu retiro esse cara daqui. E se eu atualizar, eu tenho o valor total de R$4.000 aqui. Então, a gente combinou duas funções de arrays aqui para obter aqui uma soma utilizando o arrayColumn para pegar somente os valores e arraysum aqui para eu somar essa informação aqui. Né? Tem outras formas da gente somar esses valores, né? De reduzir o nosso array aí a uma conta específica, a um valor específico, mas essa forma aqui é uma das mais simples da gente implementar e com pouco código, né? A gente conseguiu fazer essa soma aqui utilizando funções nativas do PHP que são bem mais rápidas do que o for each aí para a gente executar. E por fim, galera, mas não menos importante, nosso último exemplo aqui é a gente vai extrair dados de texto puro utilizando arrays, né? Para que a gente consiga criar variáveis com esses dados, né? A gente vai fazer isso utilizando o texto com divisões mais lógicas, né? Onde a gente consegue explodir esse texto utilizando separadores. E também a gente vai utilizar expressões regulares para entender esse texto e depois criar as nossas variáveis, beleza? Então vamos usar aqui esse item de número 6 aqui como exemplo, só para a gente colar aqui embaixo e colocar o item de número 7. Vou colocar aqui variáveis com base em textos puros, beleza? Variáveis com base em texto puro. Então eu vou criar aqui um texto, aqui uma variável chamada text aqui, e eu vou definir, galera, o primeiro exemplo aqui vai ser um texto onde eu tenho separadores, onde eu consigo fazer a divisão mais lógica dessa informação. Então eu posso colocar aqui número 1, pipe aqui, notebook. Deixa eu ver o preço que eu coloquei no notebook aqui em cima. R$1.000. Então aqui eu vou colocar notebook 1.000.
né? E também vou colocar estoque aqui dele, vou colocar 200 unidades aqui. Então, dessa forma, galera, eu entendo aqui que tem esses pipes, então eu posso explodir essa minha string, transformando ela em array, utilizando esses separadores aqui. Então, eu posso colocar aqui um array aqui de dados, né? Então, o array vai receber explode, passo aqui o pipe e passo o text, beleza? Deixa eu dar um debug nesse text aqui e deixa eu dar um debug nesse array aqui. Então, debug array. Ok, tenho aqui, vou atualizar. Tenho o notebook aqui com esses valores e o nosso estoque aqui. E tenho o meu array aqui criado com esses dados aqui. Então, galera, dessa forma eu consegui transformar esse texto puro em array. Agora eu quero transformar isso aqui em variável. Se eu utilizasse o extract aqui para extrair essas variáveis, né, eu não teria índices associativos para essas variáveis, né? Então teria aqui índices numéricos e isso é bem errado de criar. Então o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai usar uma outra função chamada list. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui eu tenho esse array sendo impresso e eu vou chamar a função list, passando as variáveis que eu quero criar e com base nesses valores na ordem que eles aparecem dentro do array. Então aqui eu tenho ID, nome, valor e estoque. Então eu vou criar aqui dentro do list ID, nome, valor e estoque. E eu coloco igual o meu array. Então, o que ele vai fazer? Pegar todas essas posições e passar para dentro dessas variáveis aqui para a gente. Deixa eu dar um debug em ID, né? Aqui eu tenho ID 1. Beleza, vamos ver o restante. Então, aqui tem o nome, valor e estoque. Então, nome, valor e estoque. Tenho esses três aqui. Beleza, vou atualizar. ID, nome, valor e estoque. Então a gente conseguiu criar as variáveis aqui utilizando esse texto puro. A gente conseguiu fazer um parse desse texto e transformar eles em variáveis que a gente possa utilizar dentro do projeto. Só que, galera, esse cara aqui tinha separadores. Foi muito simples a gente fazer utilizando o explode. Porém, pode ser que o nosso texto puro não tenha um separador e a gente tenha que fazer isso utilizando expressões regulares. E para isso, então, vamos criar um outro exemplo aqui. Vou até separar aqui com alguns tracinhos aqui pra gente. A gente vai criar um outro exemplo aqui, né? E esse exemplo aqui, galera, vai utilizar um texto também, então uma variável text, só que eu não vou criar separadores. Vou colocar aqui que o ID é 10, por exemplo. Vai ser notebook também, só que eu vou colocar notebook Asus. Vou colocar aqui um R cifrão aqui, que vai ser um número, então R$1.000 aqui. E também vou passar aqui 300 unidades aqui de estoque. Então eu tenho esse cara aqui. Claro que ainda dá para entender muito bem aí as separações, né? Mas esse exemplo aqui a gente já consegue utilizar uma expressão regular e pode te ajudar aí nos exemplos dos seus projetos também. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar uma função chamada pragmath e com ela a gente vai colocar aqui uma expressão regular para fazer o parse desse texto. Então aqui a gente vai definir alguns grupos aqui, né, para a gente definir esses caras. Então o primeiro grupo aqui, galera, é o nosso ID, né? Então ele tem o seguinte, ele tem um grupo numérico, então de 0 a 9 aqui, e ele pode ter mais de um número, né? Então eu vou colocar aqui o item mais, ele precisa ter pelo menos um e ele pode ter mais de um aqui. Beleza, então tenho esses caras. Depois disso eu posso ter qualquer coisa, né? Posso ter um texto, posso ter um número, posso ser o que eu quiser aqui dentro dessa string aqui. Então eu vou utilizar um grupo também, passando ponto asterisco, então qualquer coisa que vier. Então nesse caso esse é o primeiro grupo e esse daqui é o segundo grupo. Só que qualquer coisa também pegaria esse restante, então a gente tem que colocar o seguinte, R cifrão, só que o cifrão é um caractere reservado, então eu tenho que colocar aqui um escape aqui de contrabarra nele, e agora eu posso passar o meu número ali, então vou passar um grupo também, de 0 a 9, né? Posso ter mais de um aqui, né? Posso ter mais de um valor. Eu tenho também o meu ponto, então eu vou colocar o ponto aqui, só que o ponto é um caractere reservado, então escapo ele também, contrabarra ponto. Coloco também aqui os meus últimos dois dígitos, então para isso eu tenho de 0 a 9 também, só que agora eu posso ter apenas dois dígitos. Na verdade, eu preciso ter dois dígitos, então eu passo aqui a quantidade de 2. Beleza, consegui. E por fim, eu tenho um outro grupo numérico onde eu tenho o meu estoque, né? Então aqui eu tenho o meu estoque, que vai ser um grupo numérico também, de 0 a 9. E eu tenho aqui esse estoque aqui com pelo menos um número aqui para ser definido. Beleza? Depois que eu defini essa expressão regular, deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom para ela aparecer na mesma linha. Eu vou definir aqui também, galera, o segundo argumento aqui. Esse segundo argumento é a minha variável, text. E o terceiro argumento é a minha variável
matches. Essa variável matches não existe ainda e ele vai ser criado com o resultado desse pragmath aqui. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um debug nesse meu texto aqui, né? Então debug text, né? E vou dar um debug também em matches, beleza? Vou atualizar. Aqui eu trouxe o notebook e aqui eu trouxe esse meu array aqui, né? Deixa eu colocar um HR aqui, eu só separei no código, mas aqui ficou um pouquinho estranho. Então, vou colocar aqui HR, só para separar os dois exemplos aqui. Beleza, então já tenho essas duas separações. Galera, aqui no item 0 ele traz a minha string completa que bateu com essa expressão regular. E a partir do item 1 aqui eu tenho os dados do meu notebook aqui, né? Desse meu texto aqui separado. Porém, galera, aqui eu não estou fazendo nenhuma validação se o texto realmente bateu com essa expressão regular, né? Porque o pragmath ele retorna aqui um true e false. Então é legal você validar. Se der true, você faz o restante da operação. Se der false, você para tudo ali e não faz o restante da operação. Beleza, galera. Eu posso utilizar o list direto nesse cara aqui, né? Só que a gente vai ter um pequeno problema que a posição 0 dele aqui, ele traz esse texto completo. Então vamos fazer o seguinte. Vou copiar o list que está aqui em cima e vou copiar esses debugs aqui também. Beleza? Então vou colocar aqui embaixo, né? E aqui ao invés do array, galera, eu troco para matches. Então vamos atualizar. Aqui o ID ficou com o texto aqui, o nome ficou no lugar do ID, o notebook ASUS apareceu no lugar do valor e aqui o meu valor apareceu no lugar do estoque. Então eu estou uma posição diferente aqui, né? Então ele empurrou todas as posições aqui. E para isso eu posso resolver de algumas formas. Eu posso dar um set dentro da posição 0. Eu posso executar a função shift ali do array para tirar esse primeiro elemento. Mas eu posso também utilizar a função array slice, onde eu crio uma fatia desse array. E com essa fatia eu posso pular a primeira posição e pegar só o restante. Então eu posso fazer diretamente nesse list aqui, né? Nesse igual depois do list. E eu passo aqui array underline slice. Primeiro é o array que eu quero trabalhar, né? Depois do array aqui eu passo qual é o meu caractere inicial, qual que é a minha posição inicial vai ser 1. Daí depois eu passo aqui a quantidade de posições que eu quero. Por exemplo, se eu colocar número 2, ele vai pegar a posição 1, e no caso aqui a posição 1 que é o ID e a posição 2 que é notebook ASUS. 3 e 4 ele vai desconsiderar e também a 0 ele vai desconsiderar. Porém, se eu quiser a partir da 1 até o final do meu array, eu retiro esse cara aqui. Então eu quero só pular a primeira posição. Então a posição 0 vai ser pulada e eu começo meu array na posição 1. Se eu atualizar agora, eu tenho aí de 10, nome notebook ASUS, valor aqui R$1.000 e meu estoque aqui de 300 unidades. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje, onde aprendemos mais algumas funções de arrays em PHP e a gente viu 7 super dicas de como utilizá-las em nossos projetos, como combinar funções para ter um resultado diferente e também diminuir linhas de código dentro da nossa aplicação. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí e uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.